E aí? Olá! E aí, galera? E aí, galera? Opa! E Olá a aí, todos. tudo jóia? Já é. Eu vou me apresentar e depois deixo com vocês, né? Esse painel aqui é para a gente falar um pouco sobre o movimento Maker, né? Hackeando de impressoras 3D a satélites da NASA. Né? Então, meu nome é Cristiane Borges e sou professora no Instituto Federal de Goiás, no campus de Lusiânia. Estamos aqui com o Daniel Vasconcelos e o Lucas Pérez. E aí vamos falar um pouco sobre como é que está o movimento maker, né, nesses tempos de pandemia. Mas antes de começar, né, falar um pouco sobre o que é o movimento maker. Né? O movimento maker, ele vem como sendo assim um movimento onde as pessoas elas são capazes de fabricar, construir, reparar, alterar qualquer tipo de objeto, né, com as próprias mãos, né, buscando um ambiente de colaboração, transmissão de informação entre os grupos de pessoas, né. E a gente vê que a comunidade ela começou a se unir, né, principalmente para criar soluções que fossem ajudar, né, no combate à pandemia, né. Então, graças ao Open Hardware, Open Software, a gente tem uma série de projetos aí, né, para tentar combater, sim, alguns tipos de... para tentar ajudar, né, nesse combate à pandemia, né. Então, vou passar aqui a palavra para o Daniel e para o Lucas, né, para eles se apresentarem e falarem um pouco aí sobre impressoras 3D, sobre o que eles estão fazendo e sobre como hackear satélites da NASA. Pode falar aí, Daniel. Ordem alfabética. Fala você primeiro. Não, tudo bem? Ordem alfabética. Tudo bem, eu sou o Daniel Vasconcelos Filho, lhes falo aqui de Brasília, Distrito Federal, e realmente o movimento Maker, posso, como testemunha, afirmar que nesse momento de pandemia ajudou o psicológico aqui das pessoas confinadas, trancadas no apartamento. Estamos aqui, movimento Maker. Impressora 3D eu fiz bastante já trabalhei com robótica educacional, né, livre, tecnologias sociais, e, bom, o que eu tenho para falar para vocês é que é muito simples, a gente consegue, basicamente, modificar o mundo à nossa volta com a tecnologia de impressora 3D, certo? Então, quem estiver entrando aí no movimento Maker, estiver interessado, estuda a respeito, que vai ser bacana. Agora eu deixo o Lucas Teske falar. Coincidência, o Lucas ele mora no Jabaquara, em São Paulo, e a gente se conheceu aí em evento, andando por aí pelo Brasil, acho que Foz do Iguaçu, não sei aonde que eu conheci a primeira vez, com ele morando 3 quadras da minha casa. A gente se encontrava nos eventos e não fazia a mínima noção de que a gente morava 3 quadras um da casa do outro. E de repente, em algum evento, acho que foi na H2HC, aqui em São Paulo, que ele falou, vou pegar um táxi. Eu falei, onde você mora? Eu moro no Jabaquara. Eu falei, porra, você mora do lado da minha casa. E aí tá ele lá, construindo as antenas dele. Manda aí, Lucas. E aí, beleza? Pô, o pior que essa história é real, cara. A gente ficou, acho que uns 3 anos se encontrando em evento, sem saber que, tipo, a gente morava, tipo, sei lá, cara, 400 metros um do outro, tá ligado? Foi bem engraçado o dia que a gente descobriu, inclusive. Bom, eu sou o Lucas Teske. Eu trabalho com desenvolvimento, tá? Com programação. Mas eu tenho vários hobbies. Eu tenho hobby na área de eletrônica, um pouco na área de mecânica, embora eu não brinca tanto assim, eu não tenho tanto equipamento para isso. Área de eletrônica, hacking, né? Tipo, o pessoal, às vezes, algumas pessoas já viram minha palestra sobre como hackear um satélite da NASA em casa. E tem o painel aqui atrás, ó, tá ligado aqui, mostrando o Campus Party, foi o que eu montei, inclusive, tipo, montei isso daí, tipo, em live views também. Então, já que não dá para se encontrar num hacker space ou coisa do tipo, né, num maker space para ir fazer as coisas, então, tipo, vou fazer tudo ao vivo, tipo, mostrar montando as coisas, mostrar codando software lá e tudo mais.
E aí ajuda o pessoal a se distrair também, né? Tipo, na pandemia tem muita gente que tá, tipo, surtando em casa. Graças a Deus, eu não tô surtando em casa, eu tô muito bem em casa. Mas as lives, assim, ajudaram bastante, tipo, e aquele negócio. Por mais que talvez num Makerspace esteja mais fácil ali, porque as ferramentas estão lá, você pode mexer, pode fazer tudo mais, pelo menos você tem um quebra-galho ali que é, tipo, online, poder conversar lá com a pessoa e tal, e fazer as coisas, né? Então, vamos começar assim, com uma pergunta bem básica. Como a gente pode ajudar a contribuir assim, nesse meio do Open Hardware, do Open Software? Você já começou a falar aí, Task, que você está fazendo aí as lives, né? Então, conta pra gente como é que tá sendo aí esse projeto. Cara, eu comecei a fazer uma live de maneira aleatória, né? Tipo, foi assim. Foi jogando, inclusive. Eu falei, vou começar a transmitir jogo, não sei o quê. Aí teve um carinha chamado Eduardo, de uma comunidade de desenvolvimento chamada Heart Devs, né, que é a comunidade que eu participo hoje, que falou, meu, você não quer, você tá fazendo uns conteúdo mó legal aí de programação e tudo mais, você não quer vir, tipo, se juntar a gente, não sei o quê. Eu falei, deixa eu ver o projeto e tudo mais, né? E aí, tipo, eu comecei a fazer, tipo, de fazer um pouco mais hardcore. Antes eu simplesmente, cara, quando eu tava com saco, eu abria uma live, ia lá e fazia alguma coisa. Aí agora eu tenho até, tipo, programação regular, tipo, eu faço terça, quinta e domingo, lives e tudo mais, tem uma programação meio especificada e tal. E aí, tipo, eu faço de tudo, basicamente. Tipo, a maior parte é live coding, né? Então, programar ao vivo, tipo, pegar um projeto, vamos fazer um bot para se comunicar com alguém pelo Twitter, sabe? Tipo, e aí na live eu vou lá e fico fazendo isso daí. E aí fico tirando a dúvida do pessoal e tudo mais, né? E eu também pego sugestão das pessoas também, né? Porque às vezes o pessoal tem boas ideias, tipo, de falar, mano, se a gente fizer isso daqui? E aí vai lá e faz o projeto em live e tudo mais. Inclusive tem várias lives que a gente fez que, tipo, a gente juntou todo mundo no Discord, entendeu? Então, tipo, por mais que eu tava fazendo, mas todo mundo, tipo, interagindo na live, sabe? Tipo, de falar, não, mano, acho que tá errado ali o bagulho, tá fazendo um negócio. Então, assim, é uma experiência bem legal, é bem diferente, obviamente, no Makerspace. Eu não acho que seja especialmente ruim, pior, eu acho que é só uma experiência diferente, né? Tipo, eu acho que é bem diferente, tipo, você interagir online, tipo, no Discord, no Twitch TV, no YouTube, ou qualquer plataforma dessa, do que você interagir fisicamente. Mas tudo tem seus prós e seus contras, né? Tipo, a vantagem, eu acho que online é que, cara, você pode estar, sei lá, chega, tipo, meu, vou deitar na cama pra pegar no sono e você abre lá o celular e vai assistindo uma live, entendeu? Então, tipo, tem essas vantagens aí, você não precisa se deslocar e tal. Então tem sido uma experiência bem bacana, tipo, isso. Aqui eu também sou desenvolvedor de software, né? Profissionalmente. E para a gente também tem sido muito. A pandemia, o confinamento tem sido muito intenso, né? Porque todo mundo foi home office, determinado momento fechou a empresa, fomos todos a home office e agora estamos aí, estamos trabalhando com todas essas tecnologias, né? Metodologia ágil, fazendo reuniões constantes online. Isso realmente deu uma quebrada assim na pandemia. Eu, como sou um ser um pouco socialmente restrito, que eu acho que o Tesc também, todo o pessoal, né, famosos nerds, a gente não sentiu muito, não, impactos assim psicológicos extremos, como muita gente que grita na janela, briga com as pessoas. Não, a gente tá tranquilo, estamos aqui. Acho que a pandemia meio que é o mesmo estilo de vida que a gente já leva, né? Socialmente recluso, mas conectado, comunicando com todo mundo, essa coisa louca que é hoje em dia. Isolamento Então, social é o nosso aqui estilo do de nosso vida, né? Tipo, isolamento social é estilo de vida, mas é isolamento social mais físico, porque a gente se comunica com tanta gente ao mesmo tempo, estando online, né? E fazendo as lives que nem o Tesc está fazendo, ou escrevendo blog, ou no caso a gente está desenvolvendo uma ferramenta nova aí, um conceito novo de benefício, né, lá na empresa. É o nosso sonho, o meu sonho de vida atualmente é trabalhar lá, então sou maker até no trabalho.
Bom, e agora aqui em casa, isso refletiu uma saúde mental boa. Eu tô vendo aqui que tem uma pergunta que JF Souza, ele pergunta, me lembra que existiam projetos para envio de impressoras 3D para a construção de casas em outros planetas. Aconteceu? Você sabe dessa história aí, ô Daniel? Aconteceu. Eu conheço vários projetos de impressora 3D para construção de casas. Agora, em outro planeta, ainda não. Quer dizer, tem, né? O pessoal. A questão é a seguinte: funciona, já fizeram casa com isso aí. Tá. Eles muito testaram certo. no deserto, China, lá né, para tem. simular Marte. Testaram no deserto. Cara, tem até impressora que, inclusive, com essa técnica do deserto, os caras conseguem imprimir com areia e sol. Assim, você usa um material que está lá no deserto para imprimir a casa. Você vai derretendo camada de camada em cima de areia, camada de areia em cima de camada de areia, com uma lente gigante. Usaram uma lente, cara, enorme para fazer isso daí. E o cara conseguiu fazer impressão de areia no deserto. Então a coisa vai. Acontece que eu acho que é requisito para exploração espacial ter impressora 3D, porque você constrói o que você quiser e, obviamente, for possível com a tecnologia 3D que você estiver usando, lá onde você estiver. Costumo dizer que a impressora 3D é como uma mini fábrica, tá? Se você planejar direito o que você vai fazer e o que a impressora vai fazer parte no processo de fabricação, você monta uma mini fábrica em casa. Que é o famoso Fab Lab, né? O conceito do Fab Lab é um laboratório de fabricação. Basicamente, tem uma impressora 3D, uma corte a laser, uma CNC, acabou. Você faz qualquer coisa, né? Você consegue fazer bastante coisa aí. Eu não tenho uma ainda, infelizmente. Ainda irei comprar uma, mas ainda não tenho. Bem triste, cara. Faz falta. Você tem que fazer, né? A sua. Faz a sua. Bom, já vou anunciar aqui novidades. Eu estou escrevendo um livro, né? A Cris está junto nessa também. E a gente está escrevendo um livro sobre impressora 3D, que basicamente se resume a como fabricar uma impressora 3D em casa. Mas aí que está a trucagem, a gente não vai fazer um projeto que já existe, tá? A implementação de um projeto novo, muito rudimentar, obviamente, mas que a pessoa vai conseguir fazer com furadeira e talhadeira em casa. Essa é a ideia. A gente resumiu muito o conceito, fez uma redução aí para chegar numa hora que você consegue fazer esse dispositivo em casa. Então, escrevendo isso daí. Faz parte do controle mental da pandemia, você praticar o makerismo com as ferramentas que você tem. Eu, no lockdown, saí correndo para Brasília, minha impressora ficou lá no Jabaquara, que poderia estar com o senhor, mas o senhor devolveu que estava torta. Então, agora está lá. Mas chegando aqui, eu já vou começar a fazer esse processo aí. E sim, terminando de responder a pergunta do nosso amigo, cara, eles vão fazer impressora 3D para levar, porque vai ter que ter. Eu não imagino hoje um cara mandando uma nave para Marte, uma galera sem uma impressora 3D. A SpaceX mandou agora a nave lá para cima, a Space Dragon, né? A Dragon X, eu nunca lembro o nome certo das naves. O Tesco deve saber. E, cara, você vê a tecnologia dela embarcada absolutamente inovadora perto do que se tinha até o momento, tá? Desde a interface até... o vídeo ali é bizarro, cara. Pela primeira vez parece que a gente tá no século XX, cara. O século XXI, aliás. Exato, agora parece que os caras conseguiram acertar a previsão de interface de nave, né, dos filmes, que, porra, até hoje passa décadas tosco, e décadas, a interface é tosco. Agora não, os caras colocaram um monte de painel. Então, acho que na missão para Marte, os caras vão levar uma impressora, bicho, tem que ter. Agora, para imprimir casa lá, talvez numa outra missão. Então, muito pesado para levar. Talvez uma impressora que faça essa máquina, né? Acho que é basicamente uma impressora que vai fazer peça para fazer outra. E aí vai escalando e vai. Aí funciona. É até o que eles chamam de bootstrap, né? Alguma coisa bem pequena que consegue construir algo maior usando as ferramentas que tem lá. E aí, tipo, beleza, com o tempo você constrói o que você precisa construir. Tipo, contanto que você tenha pelo menos o mínimo que você consiga para poder construir as ferramentas que talvez você precise, já é um grande avanço. Então não precisa ser uma impressora 3D que constrói casa para ir para Marte. Você pode mandar uma impressora 3D menor, entendeu? E essa impressora 3D menor que vai construindo as coisas lá para construir essa máquina que vai construir uma casa, por exemplo. Que faz tijolo.
Inclusive, eu vi uma reportagem essa semana falando de uma impressora que eles desenvolveram aqui no Brasil já para imprimir casas, né, no Brasil. Então, o futuro da impressora 3D. E teve esses dias aí, lembrando assim, nos TBTs da vida, eu lembrei de um Fizzling que a gente tentou se aventurar a imprimir chocolate. Lembra disso, Daniel? Lembro, eu tava vendo esse vídeo esses dias aqui, mostrando pro meu filho querido as aprontagens que papai fez no passado. Imprimir chocolate e foi divertido. Eu queria falar, é difícil, é dificílimo. Eu consegui fazer, mas com uma mutreta no chocolate. Comecei no Fizzly, foi mais ou menos em junho, né, julho, que foi, aí eu terminei essa experiência no TDC de São Paulo, que foi em setembro, pouquinho depois, essa experiência. E lá no TDC em São Paulo eu consegui imprimir um biscoito, consegui imprimir com chocolate, mas era um chocolate feito com Nutella, né? Porque eu tive que... Cara, controlar o cristal de chocolate rígido, né? É dificílimo. Exatamente. O chocolate ele tem, acho que, 8 ou 9 cristalizações entre 36 graus e 42 graus, e você tem que acertar uma específica, porque senão ele fica molengo, ruim. Então eu acabei desenhando esse mecanismo, só também, que... Né? Exato, senão queima também, fica gosto horrível. Mas então, só falando um pouco sobre essa questão da impressão 3D na pandemia... cara, achei animal assim os manifestos das comunidades e as iniciativas, principalmente do projeto GIA, que os caras se levantaram e começaram a construir EPI, né, hospitalar pra galera. Olha só, que animal. Impressora 3D, cara, já tá esse negócio de mandar pro espaço, cara, deixa rolar, vamos focar aqui, tem bastante coisa pra fazer aqui com impressora 3D. Esse é um exemplo deles. Inclusive, na pandemia, lá no laboratório, nós começamos a impressão, né, de face shields, né? E graças também à ajuda do Daniel, porque uma das impressoras, né, o Daniel, ele acabou doando para a gente fazer esse trabalho, né? Então, a gente tá imprimindo, né, face shields para doar para o pessoal da saúde, né, lá da região de Lusiânia. E no meio do caminho, nós tivemos vários problemas com relação à impressora 3D, e aí, para onde levar, né? Como é que a gente fazia para arrumar, assim, Daniel dando suporte para a gente online, ou depois os meninos... Impressora 3D nem sempre é mil maravilhas, né? Tipo, sempre tem muitos problemas relacionados à impressora 3D ainda. Sim. E na hora que você compra uma impressora 3D super cara, ainda assim ela dá problema. Sim. E daí o pessoal do Gimbot também, o Joir, a Múria, eles também ajudaram bastante a gente com relação a consertar a impressora 3D, mas é um trabalho divertido. Aí, assim, a gente está tendo que fazer o suporte todo online, praticamente, né? Mas sim, será que tem mais alguma pergunta? Teve algumas perguntas aqui. Perguntaram como é que faz para ter acesso ao seu livro. Vai demorar um pouquinho, né, Daniel? Então, a ideia era terminar ele antes do bebê nascer. Porque como um bom maker, né, sempre quer fazer coisas novas. E aí eu também tô grávido. Eu e minha namorada, minha companheira, estamos grávidos. E a ideia era escrever o livro até o neném nascer. Só que, cara, tá rolando, mas não sei o que vai acontecer, né? Escrever livro dá trabalho. Vai dar certo. Dá trabalho, cara. Eu comecei, pra você ter noção, só pra você ter ideia de onde foi a loucura. Eu falei, vou escrever um livro, vou escrever do jeito certo. Aí, meus amigos, Oli Smith, até a Cris, né, do IF, aí, esses caras que são acadêmicos gostam de latex. Falei assim, deixa eu pôr a mão nesse negócio, deixa eu ver como é que é o latex. Velho, para escrever livro é um tesão esse troço, latex, cara. Você faz tudo sozinho, o negócio é espetacular. Eu prefiro Markdown, também. Aí é questão de gosto, mas é assim, funciona, é a puta ferramenta. Então, pra você ver, pra você escrever um livro, não é assim, vou escrever que nem eu fazia no meu blog, que agora vai voltar também. Mas eu escrevi assim, descompromissadamente e tal. Quando você vai escrever um livro, é outro processo. Você começa a fazer o negócio, você vai lapidar e vai ficar um século fazendo.
Mas a ideia é essa, a ideia é chegar no material que é o seguinte, você na sua casa com uma furadeira, sei lá, uma furadeira tipo essa aqui, ó, que é o diferencial do trabalho é exatamente esse, né? Você conseguir fazer com um material muito simples. Uma furadora dessas de mão, você conseguir fazer uma impressora 3D. Estou tentando resolver o problema dos alinhamentos ainda, mas assim que eu conseguir comprar meia dúzia de toco ali, de caibro ali no Leroy Merlin, fazer uns furos, botar os eixos e já era. E dá para fazer. Essa turma aí conhece minhas impressorinhas feitas de sucata e já viu que rola. Funciona. Sei, tem um vídeo aqui da gente fazendo um abridor de garrafa no Fórum Goiano de Software Livre, acho que de uns 3, 4 anos atrás, a gente fez um abridor de garrafa para abrir a garrafa da balada do evento. Foi legal. E uma coisa interessante é que quando o livro também estiver criado, né, estiver pronto, ele vai ser gratuito, né, ele vai estar disponível para quem quiser. Assim, não é uma coisa assim que a gente tá pensando em fazer assim para deixar guardado, né? É uma coisa assim também que o Daniel ele quer fazer para contribuir para a comunidade, né? Para soltar a ideia, para compartilhar o conhecimento. Daniel, essa é para você, ó. Qual o seu blog? Gostaria de acompanhar. Robotizando.com.br. Tô botando ele no ar de novo. Saiu fora do ar porque quando eu parei de mexer com robótica, eu não conseguia mais me dedicar 100% a ele por causa dos projetos profissionais. E Robotizando era um projeto profissional que acabou trocando para projeto de hobby. Então, eu acabei tirando ele do ar para reformular. E agora ele vai voltar. Já estou preparando o template, né, do site. Já tem um artigo pronto aqui. Mas ele vai voltar com robótica educacional para criança pequena, tá? Experiências para crianças pequenas, mas obviamente que quando eu conseguir ir até São Paulo, pegar meu HD de backup, eu vou pegar o material do site antigo e vou colocar no ar. Tentei de tudo que é jeito pegar do meu servidor, mas eu já tinha tirado dele, já tinha colocado em backup offline, então ficou fora. Vai voltar em breve, rapidinho, acho que passando esse mês, até eu vou me comprometer até o final do ano, tá no ar esse troço. O neném vai nascer, gente, tem que focar na criança. Aproveitar para dormir agora, né? Daqui a pouco. Dormir enquanto pode. Daqui a pouco você não dorme mais. Isso aí. Exato. Mas eu já pensei que eu vou escrever muito esse troço com a menina no colo, viu, bicho? Vai acontecer. Possível, bem possível, na real, isso daí. Né? Pede as dicas pro André Noel, pro programador real. Ele é bem expert nisso. Então, verdade, ele já tem essa experiência, né? Vou ligar ele para ver o que vai acontecer. Ele provavelmente achou um meio bem eficiente de fazer isso, viu? Sim. E agora é sua, Lucas. Agora é gente. Eu tenho o canal do laboratório, né, que é o Metabotics. Então, todos os próximos vídeos, as atividades a gente vai colocar lá. Sim, eu trabalho no IFG, lá eu tenho um laboratório de robótica que o foco também é para a inclusão de meninas na tecnologia, né, mas não é exclusivo. E então nós temos nós criamos, né, o canal no YouTube. E a nossa proposta também agora para a pandemia é que a gente faça alguns vídeos, algumas atividades com pessoas da área de tecnologia. Então, a gente procura aí pelo blog. Acho que os meninos do laboratório estão aí. Coloquem o link aí no chat, né, do laboratório. E aí acompanhe nossas redes sociais, que em breve nós teremos novidades. Eu tenho um canal também, chama Tasks Lab, eu até coloquei aí, mas eu vou colocar o link. Tem o link do meu site, lucastask.dev. Lá em cima tem todas as redes sociais, aí tem o canal do YouTube e tudo mais lá. E, cara, meu canal é recheado de coisa maker, né? Tipo, acho que o primeiro vídeo que tem logo na cara é, tipo, das antenas de rádio que eu tenho para receber, tipo, diversas coisas, receber satélite, receber negócio, a primeira coisa que aparece lá, para que servem minhas antenas, entendeu? Então tem bastante coisa lá. E no site, lá no lucastask.dev, ele tá em inglês, eu tô traduzindo ele para português algumas coisas lá, né, tipo, deixar 2 línguas, mas eu viro e mexe e posto dos hacks que eu faço, então, tipo,
Se entrar na página e explorar um pouquinho mais, eu modifiquei um... É um painel touch que é para colocar na parede, para controlar a iluminação e tudo mais. Eu hackeei ele para poder integrar com a automação da minha casa. Então, tem todas essas coisas aí também. Tem bastante brincadeira que eu faço nesse aspecto. Eu acho que essa é para você, hein, Daniel. Você é o especialista em impressora 3D aqui. Tá, essa pergunta é uma pergunta bem... que eu ouço com bastante frequência, né? Bom, vale a pena comprar uma impressora? É uma pergunta muito genérica. Eu vou dizer alguns aspectos, aí você tira a sua conclusão. Primeiro, impressora 3D, ela não vai efetivamente resolver o teu problema se você não tiver ele, tá? Então, a melhor coisa a fazer é você pensar o que você faria com uma impressora 3D, o que ela resolveria isso na sua vida, tá? Tem vários motivos, pode ir desde aprender como é que funciona mesmo a impressora 3D, ou até fazer um uso, por exemplo, como muita profissional de arquitetura que quer imprimir diorama, etc. Então você tem que fazer essa pergunta para você primeiro. Se você é maker e você faz a mesma pergunta, ela já é uma resposta assim direta, vale a pena, tá? Ter uma impressora 3D. Agora, comprar, aí já fica bem relativo. Se você quer fazer uso da impressora para um produto final, protótipo, maquete, etc., que é o produto da impressora, aí você tem que comprar a impressora pronta, tá? Impressora de mercado comercial, gasta aí seus 5, 6 conto, compra uma impressora que já vem funcionando, você vai lá, só usa ela. Agora, se você é maker, aí você tem dois caminhos, comprar um kit de impressora, tá? Tem 1 milhão de kits aí na internet de impressora 3D que vem já mecanismo, mecânica, eletrônica, tudo pronto, ou se meter, que é o que todo maker gosta de fazer, a seguir pelo caminho de fazer tudo do zero, seguindo tutoriais. Os da Happy Happy são animais. É bem mais barato que a impressora, né? Sim. Geralmente claro, é metade do preço de uma impressora. Quando você compra um kit... mas quando você compra um kit, você tem um problema. Você vai ter que montar a impressora, você vai ter que calibrar a impressora e você vai ter que fazer ela funcionar primeiro antes de ter o seu objeto final. Então, se você quer o objeto final, se o seu resultado é esse, esquece, compra a impressora, porque daí com ela você consegue até depois fazer outra, tá? Porque comigo foi mais ou menos assim, por mais que eu fiz o processo do zero, até extrusor eu fiz tudo do zero, tá? Eu comecei comprando uma porque eu precisava naquele momento fazer um objeto específico, então eu falei, já compra essa impressora para fazer o profissional aqui, e aí depois a gente vê o resto. Aí a primeira coisa que eu fiz depois que eu terminei o troço foi imprimir outra, né? Foi começar a fazer experiências com impressão de outras impressoras para poder fazer. Agora, se vale a pena, vale por milhões de aspectos. Primeiro, o processo de fazer é lindo, é gostoso demais, você vê ela, né, acontecendo na sua frente, montando tudo. Você tem também a outra questão de você entender, ter que entender, pelo menos a ler o tutorial e ver sobre eletrônica, sobre mecânica, sobre informática, que você vai ter que ter software para controlar, etc. E geralmente makers que usam impressoras é tudo livre, né, ou coisas abertas que são mais fáceis de lidar, inclusive mais modificáveis. de alterar, mais modificáveis, e fora toda a questão que você vai começar a trabalhar somente em 3 dimensões. Quando você começa a mexer com impressora 3D e objetos 3D no computador, você tem que mudar seu mindset, porque você tem que olhar para uma tela que tem várias vistas e formar o objeto na sua cabeça. Por isso que o problema da impressão 3D hoje são os objetos, não é nem mais o mecanismo, nem material, nem nada. Você tem aí impressora que faz turbina de avião já. Você tem material que resiste a 1000 e poucos graus dentro da turbina e foi impresso. Agora, faz objeto, mercado de objeto. Quem faz objeto? Custo disso. Entendeu? Para todo mundo poder desenhar comprar um trabalho uma impressora por 200 contos no mercado para poder colocar em casa, ela precisa ter os objetos. Aí você tem um repositório com 1 bilhão de objetos, só que você tem que mexer. E habilidade para mexer nisso. Então é outro mindset. A questão da impressão 3D é você entender como é que funciona o mundo 3D traduzido pelo 2D do computador, que é o que aparece aqui na tela. Ele simula 3D, ele não é 3D, né? Então... E uma coisa importante também, não vá na ilusão que a impressão é rápida, tá? Se você fizer uma pecinha um pouquinho complexa, pode levar talvez um dia e meio para imprimir um negócio. A impressora 3D não é tão rápida quanto parece. Ela é muito rápida perto do processo tradicional de produção, mas ela ainda é lenta. Tipo, é muito fácil você pegar um modelo na internet de alguma coisa e levar algumas horas para imprimir, tá? Ela não é igual uma impressora tradicional que 2 segundos o negócio tá impresso. É tipo... Exato. Não, demora um tempo.
Inclusive a impressora uma das impressoras que a gente tem no laboratório é uma Rap Rápido, que aí a gente montou ela do zero no Gimbot, né? E com a ajuda também do Daniel. Então, foi uma impressora que a gente seguiu lá no blog. Então, assim, se quiserem começar e tentar montar uma, vocês podem também dar uma olhada no blog do pessoal da Rap Rápido. E lá eles têm, assim, tutoriais, tem, assim, como montar vários tipos de impressoras também. Olha, outra pro Daniel. Você também, hein? O impacto de uma impressora... Não, é pra gente, não, vamos responder junto. Pode começar. Bom, eu vou falar por mim, eu sou meio suspeito, porque eu já sabia que ia ser uma confusão danada. Eu já trabalho com alguns projetos físicos e meu pai é mecânico de moto custom, ele faz basicamente arte, metal, né, com peças e tal, então a gente já tem um pé na mecânica, já tem um pé nessa área. Quando eu vi impressora 3D a primeira vez, foi bastante tempo atrás, foi em 2001, 2003, era coisa de indústria mesmo, era muito parecida com aquela do velhinho que descobriu lá com o Chuck, que foi o cara que fez a impressora, eu nunca lembro o nome dele completo, eu vou pegar aqui. Mas isso aí tinha na indústria, mas a primeira vez que eu vi uma máquina feita em casa, que seria uma Rap, eu não lembro, acho que era uma Prusa, foi na Latinoair de 2011, se não me engano, foi um projeto do espanhol chamado Juan Carlos, que veio lá da Espanha para mostrar aqui. Eu lembro disso, eu acho. Bom, depois... Você lembra disso? Você tava já, né? Você acha que você tava? Sim, acho que foi uma primeira ou segunda, era bem cara. Foi na Latinoair, eu acho. Foi na Latinoair, exatamente. A gente saiu para tomar cerveja depois do evento e, cara, eu fiquei falando com o cara lá, né, meu? Depois de meia dúzia de cachaça, eu saí gritando, é revolução, isso aqui é... Sabe que assim, quando você vê uma máquina que imprime outra, velho, você começa a ver um negócio tipo... Revolução das máquinas, cara. Porque é revolução das máquinas, porque teve uma época no meu laboratório que eu tava com 3 impressoras, 2 impressoras imprimindo a outra. E eu olhava assim e falava, cara, que coisa maluca, tem máquinas que estão se reproduzindo aqui. Então começa a mudar isso, começa a mudar que tudo você começa a querer fazer com a impressora 3D. Então eu já fiz de chaveiro até tampa de motor de Yamaha. Tá? Eu fiz uma tampa de motor de Yamaha com impressora 3D. Eu tenho foto aqui, tenho como provar. E funcionou, e deu certo. Entendeu? Então muda tudo. Você começa a usar, se você gosta mesmo e tem paixão pela coisa, você começa a parar de tomar a cana para comprar filamento. Você começa a... tipo isso mesmo. Inclusive... Aí você fala assim, eu vou comprar um filamento, aí você descobre... Foi um suporte para eu aprender a lata de Neston na parabólica. Porque eu tava desenhando um receptor para parabólica que usava uma lata de Neston, cara. Só que eu não tinha como prender a lata de Neston. Aquilo? Aí eu desenhei o suporte em 3D e falou, mano, imprime aí pra mim, cara. Aí ele imprimiu pra mim. E tá até hoje lá em cima, lá de bike na casa dele. PLA, ele aguenta, cara. O pessoal acha que PLA é fraquinho, não é. Se fizer direitinho, com bastante tolerância, ele aguenta. Sim. Então, beleza, aí você começa, né? Perguntou como é que influencia na vida. Aí começa, pô, eu tô aqui, puxei a gaveta aqui, quebrou o pegador, você vai lá, faz outro. Caiu o negócio do banheiro, você vai lá, faz outro. Fica meio complicado, porque você começa a ficar meio... Impressão 3D, vou imprimir. Aí você fica assim, aí você passa o dia inteiro com a impressora rodando lá, imprimindo. Aí você fica assim, fala, cara, vou imprimir essa peça, é um suporte pra TV, não sei o que, vai ter que ser grosso assim. Você fica com o paquímetro assim, se eu fizer com 1 milímetro, vai demorar 5 horas. Se eu fizer com 10, puta, vai demorar 3 dias. Não, eu vou fazer aqui intermediário. Aí você fala, puta, vai demorar muito. Aí você pega, afina mais, de repente você imprime e quebra. Você fala, puta, tinha que ter deixado 50 horas pra imprimir, por que eu fui esperar só 10? Meu Deus do céu. Afeta isso a sua vida, você começa a ficar assim, dessa forma aí. Respondi a pergunta? Acho que sim, tem mais um monte de pergunta aqui. Olha, um monte de pergunta. Põe aí. Algumas eu estou respondendo eu estou respondendo no chat direto. Entendi. Legal. Cara, eu acho que a próxima aqui é
Bom, o Cláudio ele comentou, é possível no futuro imprimir casas com impressora 3D? A gente comentou até no começo aqui, né? Tipo, eu acho que o JF Souza comentou. Não, tá imprimindo Cara, hoje. eu acho que nem no futuro, já é possível já. Esse é um fato. Tipo, Já faz. Já tem alguns lugares que tem casas construídas com impressora 3D, tá? A casa não é inteira construída com impressora 3D, geralmente só as paredes dela é construída e o resto é tipo madeira, alguma coisa do tipo, porque é mais econômico, por assim dizer, porque pelo menos das impressoras que eu vi de casa, elas geralmente injetam concreto direto e fazendo, tipo, igual uma impressora 3D mesmo, só que ele vai injetando concreto. Uma estrutura de concreto. Só que concreto não é muito barato para fazer isso, entendeu? Tipo, tijolo é mais barato, então geralmente é um híbrido, mais por causa de custo, não porque não é possível. Tipo, dado que, cara, beleza, vou fazer minha casa inteira de concreto, você consegue construir a casa inteira de concreto, só é caro, né? Aquele negócio, se você tiver dinheiro, né? Se você tiver dinheiro, cara, você tem impressora de ferro. Impressora 3D que imprime ferro. Tem várias abordagens de impressora de casa. Tem a abordagem da extrusora mesmo, que é aquela que coloca uma pasta de concreto, né? Uma em cima da outra e vai devagarzinho e tal. Tem umas outras que, por exemplo, ela já faz Cara, eu vi uma que era genial. Era uma que pegava o barro, fazia o tijolo e já colocava no lugar. Eu vi isso daí você pensa em impressora, não é só extrusora. Você tem outras máquinas que fazem isso, né? Robozinho para colocar no lugar. Vários tipos de abordagem. Pois é, então isso já tem faz tempo, na verdade. Se for pensar na essência do que é uma impressora 3D, que é depositar material, já tem faz tempo. Fazer casa com isso já tem faz tempo. Perguntaram aqui do... aí, ó. Apareceu até. Vocês usam Arduino, Raspberry ou... Vai nessa aí, Luca. Eu? Normalmente é Arduino, quer que eu responda? Geralmente é Arduino, porque é mais barato também. Arduino, às vezes até alguns Arduinos um pouco mais complexos, tipo um SP32 ou coisa do tipo. É que tem muita gente que usa Raspberry para um detalhe, tipo, às vezes a pessoa não quer ligar a impressora 3D direta no notebook, entendeu? Então, a pessoa coloca um Raspberry Pi e aí ela imprime via rede, por exemplo, entendeu? Então você pode estar em qualquer lugar e você manda imprimir como se fosse uma impressora normal, você manda imprimir via rede. Mas tem projetos de impressora 3D com Raspberry Pi também. Só que o Raspberry Pi é bem mais caro do que um Arduino, então o pessoal geralmente prefere se limitar com um Arduino da vida, né? Exatamente. Arduino é o que é mais usado mesmo. A combinação muito, muito usada é a Ramps com Arduino Mega. Então, essa é a combinação que todo mundo usa, né? A do livro vai ser um Arduino Uno, tá? Vou tentar fazer com o Arduino Uno mesmo, para ficar mais fácil ainda. É possível, já tem hardware, inclusive. Eu acho que você devia fazer com a SP32, cara, porque é mais barato do que o Uno. Então, eu vou partir de algo que já tá funcionando. Aí, quando ficar, beleza, aí eu vou... Esse do SP32, eu tô com vários aqui. É um troço muito doido. Porque ele custa metade do preço do Arduino Uno, é bizarro. Tipo... E tem Wi-Fi, tem Bluetooth, tem tudo. Exato. Então... E aí, só para comentar com relação à RASP, é basicamente isso. Você não quer ligar no PC, você põe a RASP, mas você pode fazer com outras formas também. Você pode fazer, por exemplo, hub de impressão, né? Quando eu comecei a montar uma impressora atrás da outra, acabei fazendo impressora para algumas pessoas, fiz impressora para ministrar aula no SESC. Eu acabei ficando com um monte de impressora em casa, e aí era 3, 4 impressoras para conectar na porta serial. Eu falei assim, não. Tava vendo o pessoal da MakerBot fazer as fazendas de impressão deles lá, falei, deixa eu fazer um negócio parecido, né? Então eu usei uma Raspberry como hub de impressão 3D. Basicamente ela publicava as portas seriais das impressoras numa porta TCP. Então eu conseguia conectar as 4 impressoras numa Raspberry Pi, numa bancada grande, iluminada, né, que eu tinha lá no laboratório, e meu computador longe dali, numa mesinha, tudo certinho, e a Raspberry Pi conectada na rede servindo como proxy de porta. É outro uso também para Raspberry Pi. Acho que essa daí é melhor para você, hein, Daniel? Você tem mais experiência com isso. Pergunta clássica de material. É a mesma pergunta, é a mesma resposta de qual o melhor software para programar. Tudo depende do uso. Então, o melhor material para impressão é aquele material que você vai conseguir pagar o mais barato possível e vai funcionar na sua máquina. Para mim, reduzindo, é basicamente isso. Porque, cada material por tem exemplo, PETG, PETG é muito legal. Cara, é quase...
quase impossível imprimir PETG numa impressora caseira, porque ele tem uns parâmetros de temperatura mais específicos. Agora, PLA, sempre usei PLA porque sempre foi conveniente, porque minha máquina só imprimia PLA, simples assim. Tá? Apesar de conhecer e saber como funciona o OBS, a minha máquina eu sempre preferi porque é mais simples, não tem aquecedor, não tem fumaça, não tem tóxico, não tem nada. Você vai lá, imprime e acabou. Ele não funciona em algumas aplicações, por exemplo, a peça que eu fiz para o TESC, se fosse feita numa mecânica estimada em cima, ela ia ficar fina e ia quebrar, porque PLA ele tem os problemas com temperatura. No sol ele deforma, entendeu? Então eu tive que fazer bem grossão mesmo, foi de propósito, até falei para ele na época, eu falei, vou fazer gigante, porque várias revisões. Aí vai durar. Porque senão você tem que fazer ABS, aí você tem que ter uma outra impressora. Então, às vezes, o melhor material é aquele que é mais barato para você fazer o que você quer, tá? O PET é um super material. É fácil de você reciclar ele, né? Essa que é a vantagem do PET. O problema é que o PET é bem difícil de você deixar fundir ele para deixar na temperatura exata para poder usar numa impressora 3D. Então, ele degrada, aí ele não dá liga, não cola uma camada na outra, um monte de problema. Ok. O que vocês indicam para quem quer entrar no mundo maker e tem pouca renda? Cara, eu vou dizer que assim, o mundo maker aqui no Brasil geralmente se baseia em pouca renda, tá? Mesmo que a pessoa tenha dinheiro, ela vai tentar pegar e usar sucata. Porque é comum aqui no Brasil, assim, você pegar. Cara, você vai no Mercado Livre, abre lá, mano, tem um monte de gente vendendo um monte de sucata, que a pessoa nem sabe mais para que serve, para que vai usar. E, cara, tá lá pra vender, entendeu? Às vezes, você compra uma extrusora lá de um cara que jogou fora a impressora 3D, R$10, tá ligado? Então, tem sempre isso aí. Eu indicaria, procurar na internet, tá ligado? Tutoriais em português, porque, assim, tem bem menos tutoriais em português, mas geralmente tutoriais em português, eles levam em consideração isso daí de tentar coisas baratas e acessíveis, porque aqui no Brasil a gente tem um problema que às vezes não é nenhuma questão da pessoa ter pouca renda, às vezes a pessoa ter acesso, né? Cara, o dólar tá 5,40. Então um negócio assim que era pra custar, o equivalente a R$15 aqui, na verdade custa 300 e poucos reais. Vulgo Raspberry Pi Zero, que é $5, que se for nos Estados Unidos, cara, o lanche do McDonald's custa $5, tá ligado? O cara compra isso daí com o troco do lanche. Aqui no Brasil custa R$200, entendeu? E R$200 cara, para ter muita gente não é acessível, né? Então a gente tem esse problema aqui no Brasil justamente por causa do dólar. Então, às vezes não é nem uma questão de pouca renda, às vezes é questão de acessibilidade mesmo. Às vezes alguma coisa que era feita para ser muito barata chega muito cara aqui. Então, a maior parte dos tutoriais em português leva muito isso em consideração. Então, eu escolhi, sei lá, que nem eu falei pro Daniel, pega o SP32 ao invés do Arduino Uno. Cara, o SP32 é muito melhor que o Arduino Uno, mas não foi por causa disso. É que o Arduino Uno você paga R$100 aqui no Brasil. O SP32 você acha por 40, ou seja, é menos da metade do preço, entendeu? Então, pelo menos a minha sugestão é isso. Acho que a Cris e o Daniel talvez tenham outras sugestões. No caso assim do mundo maker, tem muita site, o próprio blog do Daniel, quando ele colocar em prática novamente, né, quando ele colocar online, tem muito tutorial, tem muita coisa assim que o pessoal faz realmente utilizando meta-reciclagem, reaproveitamento de materiais eletroeletrônicos. No laboratório mesmo, a gente tenta trabalhar sempre com reaproveitamento de material. Sempre desmonte as coisas que você ia jogar fora. Vai jogar fora alguma coisa eletrônica? Mano, desmonta, vê a placa, dissolve os componentes e guarda. Talvez você use alguma hora. Não sei de usar uma coisa que eu costumo... Uma coisa que eu costumo fazer, inclusive nas minhas palestras e oficinas, né, fiz muito isso, tratar essa questão do lixo eletrônico, a questão social, do lixo ambiental, de sujar o ambiente, e também impacto socioeconômico, porque tem verdadeiros tesouros no lixo. Até, assim, tudo bem que eu sou meio acumulador, é complicado, é até um certo vício, né, acumular coisa assim, mas quando você vê valor naquilo, você começa, por exemplo... Uma das coisas que aconteceu durante essa minha caminhada com a impressora 3D é que eu conheci um menino de um ferro velho que tem ali na Alba, não sei se o Tesc sabe onde que é. É uma comunidade que tem ali, né? Eu conheci um menino do ferro velho ali. Tinha um ferro velho bem ali na Alba. Eu conheci o menino porque eu fui atrás de um motor de passo para fazer impressora 3D. Cara, eles estavam fazendo uma operação
naquele ferro velho de desmontar refúgio industrial. E tinha lá pilhas e pilhas de impressoras, mas não impressoras comuns, impressoras industriais, com os motor de passo gigantesco. E o cara simplesmente pegava aquilo, colocava em cima da morsa e metia a marreta em cima. E vendia o cobre daquela parada. Eu olhei aquilo e falei, cara, quanto é que você ganha por esse cobre? Ele falou, ganha mó dinheiro, porque é mó pesado. Então eu falei, velho, vamos entrar aqui comigo. Eu entrei na internet e mostrei pra ele quanto custava o motor daquele novo. Era um NEMA 64, 50 e alguma coisa, sei lá qual que era. Era grande, era um motor, e assim, zero motor. O moleque fez um negócio, cara, ele acabou criando um negócio de convencer o cara do ferro velho, deixar um certo material para ele, que ele sabia que era importante, e que o cara não queria nem saber, ele queria tirar cobre. Ele conseguiu convencer o cara de separar um pedaço para ele, e ele começou a vender no Mercado Livre esses motores. Eu sei que funciona porque eu testei para ele esses motores. Então, assim, principalmente em impressora 3D, tem muita coisa que dá para pegar no lixo. A gente fez uma, eu fiz uma, esses dois conhecem aí, a minha coloridinha que derreteu. Tinha que estar na mão da Cris, mas ela derreteu, porque ela ficou no sol em algum evento específico e aí derreteu. Vou mandar as peças para ela. Essa impressora eu fiz com lixo mesmo, eu fiz quase tudo. Inclusive a placa dela eu fiz do zero também. Não usei Arduino, eu fiz uma placa própria. Sim. Foi uma Gen 7BR. Eu acho que isso vale para componente eletrônico também, não só para peça mecânica, né? Tipo, você pegar um circuito eletrônico, sei lá, uma fonte de computador velha que foi pro lixo, alguma coisa do tipo, pegar e abrir, e às vezes, cara, às vezes o metal você pode jogar fora, mas... Cheio de componente. Você pode, cara, a placa tem muito componente, tem capacitor, resistor e tudo mais, e a maioria deve estar funcionando, entendeu? Desmonta o negócio, tira as peças e vai organizando, né? Tipo, guarda organizado também, tipo, vê qual que é o valor dele, porque tem muito valor repetido, você vai gravando. E aí você começa a construir, tipo, meio que... Você não precisa comprar as peças, entendeu? Para montar as coisas. Você já tem lá, você só precisa ver, eu quero montar isso, o que eu preciso? E aí pode ser que você já tenha quase todas as peças ali, e você tirou de coisa que talvez a pessoa, tipo, vira para você, tipo, a pessoa vai jogar no vídeo e fala, me dá isso daí. A pessoa você pega de graça e tem um monte de peça ali, entendeu? Então é bem... Isso, cara, é muito comum. Uma observação sobre assistir conteúdo de brasileiro... Rapidinho, Cris, uma observação sobre assistir conteúdo de brasileiro. Conteúdo de brasileiro é pouco, que nem o Lucas falou. Mas, cara, a maioria deles tem altas sacadas. Tô falando de tudo, toda a área maker. Por quê? Porque a gente tem problema de acesso a material restrito, às vezes componente que não chega, ou material que é difícil de achar, ou que não tem lojas, tem que improvisar. Então, a maioria dos vídeos de brasileiro tem o improviso, que você olha e fala, cara, que improviso animal. Então, tem vários vídeos aí que eu já vi na internet dos caras improvisando material, fazendo motor Stirling com desodorante, fazendo, por exemplo, as antenas que esse cara faz aí, ó. Recepção de satélite com lata de Neston. Assim, cara, assim, se você tem vontade, hoje, se você tem vontade e você tem condição de ter um mínimo de internet, mesmo pré-pago, já passei nessa fase de ter 1 giga por semana e ter que economizar a internet. Se você tem essa condição, você consegue fazer qualquer coisa e tem que pesquisar esses caminhos de estudo de brasileiro para saber como fazer a coisa no custo baixo. Eu acho que a gente já está quase no fim. Né? Quase no fim, né? Então, só para falar um pouco, alguém perguntou aí sobre impressão de órgãos do corpo humano. Já tem algumas universidades que fazem pesquisas relacionadas a isso, principalmente a impressão de ossos, rins. Então, isso já tem sido feito. Sim, orelha, dedo... Já tem projetos nesse sentido, né, assim, de criar prótese também para criar órgãos do corpo humano. Assim, o que vai mudar vai ser assim, a questão do material, né, que eles fazem utilizando o material genético, né. E também perguntando sobre a questão das impressoras 3D em época de pandemia, eu não sei com relação
a impressora em si, mas filamento, eu tive uma grande dificuldade para poder comprar filamento esses dias, né? Então, eles já falaram pra gente que nosso tempo tá esgotado, mas podem entrar em contato com a Nossa, os caras chutam fora, velho. Dessa vez, ah, né? não. Mas foi muito chuta legal. Fora nós, não, né? Foi muito bom estar com vocês. Saudade de vocês. Isso aí, até nas redes sociais aí que a gente ajuda, se precisar de ajuda. Sim. Então, é isso. Valeu, gente.